Então, vamos começar os 15 segundos iniciais com uma salva de palmas aí para as torcidas antifascistas aqui do Brasil? Vamos lá. Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Então vamos lá. 3, 2, 1... Fala, seus vidraceiros, continua tudo quarentenado com vocês, tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que entende um momento delicado, mas sabe que tem coisas que não merecem delicadeza. Então, chega mais play, segura a voadora Dodô, larga o tijolo Mateus, apaga esse isqueiro Henriqueta e solta o taco Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais uma edição desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala, Dodô, meu querido. Fala, meu querido. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Twitter um pouquinho diferente, Tailgate Zone BR. E também você pode encontrar esse já glorioso, consagrado podcast nas principais plataformas, inclusive no YouTube. E lá você também pode encontrar nossas lives. Dá uma passadinha lá para conferir. Maravilha. Hoje não vai ficar por último. Boa tarde, Matheus. Como o senhor está? Está frio em Barbacena? Boa tarde, pessoal. Agora eu tô aqui no parque pegando um solzinho. De noite vai fazer frio. Se bem que ontem não fez tanto frio. Mas aqui tá pelos 9, 11 graus na noite. E eu estou bem, embora sem paciência, com alguns chefes de estado. Rapaz, fica aí a frase, hein? Fala, Henriqueta, como está o Canadá? Já é verão ou ainda não? Fala, meu querido chefinho. Teoricamente é verão, mas é um verão maroto. Ele vai e volta, vai e volta. Hoje tá uns 18 graus. Então tá um verão meio meia boca assim, sabe? Tá bom, né? Mas é que também não é terça-feira, né? Então não é verão. Fala, Rafiki! Oba, meu povo, com cada vez mais motivos para ter menos obas, mas vamos lá, né? A gente não pode perder o bordão, né? Temos que ser fortes. Um giro pelas notícias da semana. Bom, galera, Giro News novamente e temos muita coisa para conversar, então bora lá. Deals. And Bonds hit from high. Hits it deep. It is out of here. Rafiki, qual é a notícia? É sobre o andamento das negociações para voltar à temporada da Major League. Só que o andamento foi para trás, não foi para frente, infelizmente. Na terça-feira passada, dia 26, teve uma rodada de negociações entre a Major League e a Associação de Jogadores. A Associação de Jogadores veio com uma proposta interessante até, de manter os salários que já tinham sido acordados, né? Eu não vou repetir tudo o que já tinha sido negociado antes, gente. Eu já expliquei no podcast passado, vão no podcast anterior e procurem minha fala lá, que eu fiz uma longa fala, inclusive, explicando a situação. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Mas, só atualizando, dentro daquela confusão que eu já tinha falado semana passada, a Major League veio com a Associação de Jogadores veio com uma proposta ligeiramente interessante. A proposta dessa Associação de Jogadores é a seguinte: olha, vocês pagam esse ano só o que só o que vocês realmente estão querendo pagar, e o resto que vocês estão querendo cortar, ao invés de cortar, coloca como salário deferido, ou seja, você precisa pagar, mas só vai pagar em anos seguintes. Talvez fazer em 5 parcelas, de 2021 a 2025. De forma que o impacto econômico dessa temporada vai ser diluído por 5 anos. A Major League fez uma proposta... Ela jogou o salary cap que ela tinha proposto anteriormente, que foi muito mal visto, fora. Mas ela continuou propondo cortes de salário relativamente drásticos. E os cortes são cada vez mais drásticos à medida que seu salário é maior. Então, para alguém que recebe o salário mínimo da liga, que é em torno de 580 mil, se eu não me engano, dólares por temporada,
Só que, lembrando que pelo acordo de março, esses 580 mil você só vai receber metade, afinal de contas, as tratativas são para se fazer uma temporada de apenas 81 jogos, que é a metade dos 162 normais. Então, um jogador que recebe o mínimo já deveria receber naturalmente 280 mil dólares, mais ou menos, que é a metade, né? 270 mil dólares, mais ou menos, a metade de 580 mil. Esses não teriam um corte muito alto. Desses 270 que teriam direito, receberiam 260, 265. Mas os cortes vão aumentando progressivamente até chegar ao absurdo de um jogador que ganharia 30 milhões na temporada ia ganhar 8. Mais de 2/3 de corte. A proposta foi muito mal vista. Claramente, os dois lados estão muito... As propostas de ambos os lados, da Associação de Jogadores e da Major League, estão muito distantes entre si. São completamente diferentes entre si na essência. Resultado, a negociação não foi a lugar nenhum, nem começou direito, simplesmente os dois lados mostraram suas propostas, os dois lados disseram, essa eu não negocio, o outro também não, a sua também não negocio, acabou ali a negociação. Não há sequer um prazo, não há uma contraproposta de nenhuma das partes, não há absolutamente nada. À medida que a proposta da Major League foi chegando ao conhecimento dos jogadores, foi gerando muitas reações. A principal delas, que foi no Twitter, foi do Max Scherzer, né? E segundo ele, antes de escrever o tweet, ele teria conversado com vários jogadores e todos eles concordaram que não há por que os jogadores acordar nenhuma compensação extra além do que já foi negociado em março e não tem nenhuma justificativa para aceitar um segundo corte de salário. Principalmente porque a Major League até agora não entregou os relatórios financeiros que a Associação de Jogadores está pedindo para realmente verificar se há ou não necessidade da Major League cortar mais ainda os salários como ela quer. Inclusive, a última notícia que a gente tem, que é do dia 30 de maio, é que até o dia 30 de maio a Major League não entregou um documento sequer. O Scherzer simplesmente diz que não tem por que aceitar e, se necessário for, por que não continuar uma greve, né? Mesmo que não tenha esse nome. E continuar sem os salários. O Scott Boras não apareceu em público dessa vez, mas mandou e-mail para todos os jogadores dizendo que realmente não tem por que eles aceitar isso, que, na verdade, os times fizeram negócios arriscados fora do campo, ou seja, que não tem nada a ver com beisebol, e agora querem que os jogadores socorram os times por esses negócios que não tem nada a ver com beisebol. Esse e-mail incendiou os jogadores a ponto do sempre falante Trevor Bauer escrever um tweet, que inclusive nesse tweet ele marcou o Scott Boras, dizendo o seguinte: Boras, não envolva seus interesses pessoais com a negociação dos jogadores. Deixe sua agenda pessoal fora. Não misture ela com os negócios da união de jogadores, senão vai dar problema. E é uma imagem ruim, porque, de modo geral, tanto o Boras como o Bauer estão envolvidos na associação de jogadores. E a partir do momento que o Bauer solta um tweet desses, mostra que é uma divisão dentro da associação de jogadores, no momento que eles deveriam estar unidos. Né? Então, assim, a situação está muito ruim. Porém, assim que saiu da renegociação na terça-feira, os rumores indicavam que o Tony Green, que é o chefe da Associação de Jogadores, ex-jogador, né, Hall da Fama, inclusive, e tudo indicava que sexta-feira, última, a passada, ele teria uma proposta para apresentar. A verdade é que nós já estamos gravando o podcast no domingo, e até agora não tem proposta nenhuma, e não há sequer notícias de uma proposta. Não há sequer uma reunião marcada, e não há digamos assim, conversações informais de negociação, mas não há nenhuma proposta, não há nenhuma reunião. A negociação não anda, os dois lados estão com uma falta de confiança gigantesca e nada indica que um acordo esteja sequer próximo. Nós já tivemos outras complicações, não só na Major League, como na NFL e tudo mais, e várias negociações muito intrincadas, do nada, em 24, 48 horas, do nada se resolvem. Já há casos disso no passado, na própria Major League, em 2016, quando foi fechado o último acordo coletivo, na própria NFL. A NFL da última negociação ficou
um passo de uma greve, na última hora tudo se resolveu e não teve greve. E ainda há quem acredita que, no final das contas, ninguém vai querer greve e vai chegar numa hora que vai todo mundo se resolver. Só que a hora está chegando. Inicialmente, uma temporada de 81 jogos, deveria se fazer um Opening Day, ou um dia de abertura, no dia da independência dos Estados Unidos, né, 4 de julho. Só que antes de ter essa abertura, tem que ter uma pré-temporada de novo. Tem que ter pelo menos 3 semanas de pré-temporada. Por isso, entre aspas, a data limite para se chegar a um acordo para começar a temporada em 4 de julho é no próximo domingo. E absolutamente nada indica que vai ter qualquer acordo no próximo domingo. Mesmo que haja uma proposta, haja uma negociação, mesmo que tenha uma saída, é uma saída que vai demorar um tempo, porque simplesmente ninguém está conseguindo enxergar uma terceira via que todo mundo aceite, que sempre foi a solução mágica achada nessas outras negociações do passado, que se resolveram em 24, 48 horas. De modo geral, a Associação de Jogadores da Major League sempre admitiu perda de direitos de jogadores fora da Major League, ou seja, no draft, de minor leagues e tudo mais, em troca de não reduzir direitos dos jogadores da Major League. O problema é que já chegou num ponto que praticamente não tem mais o que tirar dos minor leagues. Se tirar daqui a pouco do minor league fica sem comer. Né? O draft, o jogador que é draftado hoje já não ganha nenhum grande bônus, como era antigamente, então não tem mais o que tirar, não tem mais o que barganhar. Há uma falta de confiança que já vem de longe, e mesmo assim a Major League, nesse cenário horroroso, confirmou o seu draft. O draft vai ter só 5 rodadas, ao invés daquelas 20 ou 30, 40 que tinha antigamente, vai ter míseras 5 rodadas, vai ser feito totalmente online, e vai ter draft. Aí eu me pergunto o seguinte, draft pra quê se também não vai ter minor league, né? A Major League tá querendo dar uma aura de normalidade quando claramente não tá nada normal. Pra que draft esse ano, né? Se não tem nem acordo para ter temporada esse ano na Major League, quanto mais na minor. Na minor já é certo que não vai ter temporada. Vários times já estão, inclusive, demitindo vários jogadores de minor league, deixando eles sem salário. O David Price, inclusive, acabou de assumir e vai pagar do bolso dele os salários dos minor leagues do Dodgers no próximo mês. Mas o clima não é bom, não é nada bom. As negociações não avançam e eu diria que as chances do beisebol começar em 4 de julho, como inicialmente se imaginava, são pequenas. E o pior de tudo, né? O clima de falta de confiança só aumenta, e a bomba que tá para explodir no fim do atual contrato coletivo, no final de 2021, tá passando a ser uma bomba atômica. O que vai ser do futuro da Major League, ninguém sabe. E ninguém se arrisca a dizer. Só nos resta esperar. Eu só queria fazer alguns comentários em cima disso. Você comentou do David Price, Rafik, mas eu acho que não é o salário inteiro dos jogadores, né? É até $1.000, alguma coisa assim, não é? Ele não vai pagar o salário integral dos jogadores. Mas os jogadores de minor league no mês recebem isso, cara. Aí até menos. Isso já é o segundo ponto que eu ia comentar. A exceção dos jogadores que estão no roster de 40 jogadores, nenhum deles recebe mais que $1.000. É isso. Esse é justamente o segundo ponto, porque existe um estudo nos Estados Unidos falando que uma família de até 4 pessoas com uma renda de $24 mil ano é considerada nível de miséria, né? E esses jogadores de minor league realmente eles vivem até abaixo desse valor. Então é um negócio bizarro. É isso aí. A minor league é o único setor da economia dos Estados Unidos inteira que não precisa respeitar a lei do salário mínimo nacional. É bem bizarro. E o terceiro ponto é referente ao que você comentou da NFL de última hora ter resolvido a questão do acordo coletivo. A diferença da NFL é que por menos que a gente goste do Roger Goodell, ele é um excelente negociador e ele consegue apagar todos os incêndios da liga. E isso a gente não vê no Manfred na MLB, né? Então, realmente é muito difícil imaginar que isso seja resolvido tão rápido. Realmente, o Manfred como negociador, a gente já falou aqui 1000 vezes mal dele, realmente dá saudade até de outros comissários da Major League que não foram nada bem, mas ele é tão ruim que dá até saudade dele, né? Então, realmente, o Manfred
O Goodell, eu acho que ele teve um grande erro, que foi forçar a barra demais com os árbitros, naquela greve dos árbitros, né? Mas, fora isso, eu concordo que o Goodell, ele sempre tenta negociar porque ele sabe, ele pensa a liga a médio e longo prazo, coisa que o Manfred claramente não pensa. Afinal de contas, ele não pensa nem do campeonato do próprio ano, né? É isso. Eu só ia fazer um acréscimo rápido, falando dos salários da Minor League, né? Atualmente o salário mínimo é $1.200 por mês para Single A e Rookie League, né? São os níveis mais baixos. $1.400 por mês para Double A e $2.000 por mês para Triple A. Você veja, a Triple A, que é o nível mais alto das Minors, o salário é $2.000 por mês, que se você botasse no ano inteiro seriam $24.000, que é o que você exatamente falou, que é o mínimo considerado por uma família. Porém, esse salário é só durante a temporada, ele não é pro ano inteiro. Eles recebem pelos 5 meses de temporada, quer dizer, $2.000 por mês, $10.000 no ano, basicamente, pro jogador da AAA. E qualquer coisa além disso ele tem que ganhar por conta própria, trabalhando nas férias. Então, assim, realmente é um negócio bem, bem pequeno. E o David Price foi isso mesmo, foi $1.000 para cada jogador que ele ofereceu, mas que já ajuda muito, né? São $200.000 ao todo, são os 200 jogadores mais ou menos. E só para acrescentar nessa parte, existem alguns times já que estão passando da data. A liga disse que cada time só precisava pagar os jogadores até 31 de maio. Então o Oakland A's, por exemplo, já demitiu vários dos jogadores. Enquanto isso, 16 times já anunciaram que vão estender pelo menos um pouco. A maioria deles disse que vai estender só até junho, por enquanto, né? Por enquanto. Mas Astros, Marlins, Twins, Padres, Royals, Mariners e Cincinnati Reds já anunciaram que vão estender pelo menos até o fim de agosto, que seria o fim da temporada regular das Minor Leagues. Ou seja, esse salário que todos estão recebendo atualmente, que é $1.600 por mês, esses 7 times já anunciaram que eles vão receber até o fim de agosto, até o fim das Minors. Então, você dá o máximo de normalidade possível para esses jogadores. Acho que é uma atitude que vale a pena ser mencionada aqui. Ótimo ponto. Ovechkin storming in. Alexander Ovechkin curl and drag to the back end. He scores! Simply sensational! Bom, vamos para a segunda do dia então. E quem traz as últimas informações? Matheus, Dodô e Henriqueta. Agora são os 3. Então, o trio. Quem começa? Acho que vale a pena comentar coisas importantes, né? Acho que também como o Rafik pontuou bem, a gente não vai falar aqui de novo de como construir novas regras, mas o que acabou entrando, né? O que acabou acontecendo foi que eles ainda não definiram quais cidades vão sediar os jogos. Existem algumas no páreo. Temos 10 delas que são importantes, que qualquer uma delas pode ser sede, tanto de treino quanto de jogo. Então nós temos na briga Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis, Pittsburgh, Toronto, Vancouver. E além de Minneapolis, ali praticamente são cidades vizinhas, né? Tem São Paulo também, que é uma cidade muito icônica para a NHL. É uma aposta dos jornalistas americanos de que eles podem vir a sediar os jogos, muito por conta da história. Para quem não sabe, a São Paulo, ela, inclusive, a nível de high school, tem talvez o melhor programa de hockey dos Estados Unidos, né? Pelo menos desde o início do século XX. Então, eles têm uma tradição enorme no hockey. Tem uma arena, que é a Energy Center, que é lindíssima, né? E tranquilamente poderia sediar os jogos, sem o menor problema. E a aposta deles, né, da imprensa americana, é que a história de São Paulo com o hockey é que possa prevalecer para sediar. Então talvez seja o nome mais forte de todas elas. E não está sendo muito veiculado pela maioria da mídia. Mas, enfim, é uma região, para quem gosta de hockey, ela é bem, bem relevante. Além disso, tem algumas questões que foram discutidas a nível de segurança dos jogadores, e aí formas de testar, né, isso a gente já comentou também, que era uma coisa que
tinha sido imposta pelos jogadores para que isso acontecesse, que fosse criada uma rotina de teste, e talvez isso se estenda para a cidade sede, né, ou para a cidade sede, que essa rotina de teste ela vai se estender às pessoas do entorno. E para as equipes que forem viajar, né, as equipes que já estão classificadas, elas devem viajar com no máximo 50 pessoas, isso incluindo os jogadores e a equipe toda. Foi outra coisa imposta que talvez tenha sido acatada pelo comissário. Isso é uma informação também bem relevante. Além disso, a gente tem algumas mudanças, isso muito a nível de como que essas viagens vão acontecer, e isso vai depender das cidades também. Além disso, as equipes que não conseguiram se classificar, elas já vão entrar automaticamente para o draft de loteria. Então, isso também é uma mecânica que até vale a pena a gente abordar em outro podcast para falar um pouquinho sobre isso, mas eles vão entrar no draft de loteria, que vai acontecer em junho. Isso tudo indica que deverá acontecer em junho, a partir na terceira semana. E essas talvez 8 equipes já automaticamente estejam inclusas no lottery, que também vai ser bem crucial. Isso deve acontecer muito com base nas cidades que vão sediar. Isso é determinante para que o resto das coisas, o resto do planejamento da NHL, que ele possa acontecer da melhor forma possível. Só para contextualizar, para quem não pegou, a proposta que a gente falou na semana passada, de que os times de 1 a 12 iam para os playoffs, no caso o primeiro ao quarto de cada conferência pega uma espécie de bye week, né, igual tem na NFL, e de 5 a 12 eles disputam entre si. Essa proposta passou, foi aceita, e eles agora vão escolher as cidades. Sobre a segurança dos jogadores, eu vi uma notícia de que o Max Domi, um dos principais nomes do Montreal Canadiens, ele já disse que ele só vai se ele tiver uma segurança a mais. Isso porque ele é diabético. Então, mesmo com o histórico de atleta dele, ele precisa de ter uma segurança a mais para poder jogar, já que ele é grupo de risco nesse caso. E sobre as cidades, sobre os hubs, eu gostaria de frisar que tem que ser uma cidade de cada conferência, porque não adianta nada se jogar para Los Angeles e Las Vegas e fazer com que os times do Nordeste americano tenham que viajar para as cidades. Então, tem que ser algumas cidades que sejam mais próximas. E por isso eu acredito que seja Chicago e Minneapolis, né, que são ali na região dos Grandes Lagos e tão próximas aos times da Conferência Leste. E com isso o deslocamento vai ser menor e vai dar para ser melhor, mais bem feito esses playoffs. Eu acho, inclusive, eu concordo com o Matheus, acho que vai ser uma cidade de cada conferência. Mas eu tinha até visto era um boato, mas eram rumores, né? De que a NHL poderia colocar uma cidade da Conferência Leste para receber os times da Oeste e a cidade da Oeste para receber os times da Leste. O difícil disso é você criar essa logística toda dos times cruzando o país. Mas isso seria feito para que nenhum time tivesse a vantagem de jogar em casa. Embora fosse sem público, mas de já conhecer o estádio, o rink, o estilo do gelo, como a bola, o puck quica, né, bate e volta nas bordas, etc. Acho que isso não vai influenciar tanto, vão acabar fazendo mais fácil, né, oeste no oeste, leste no leste, mas seria uma ideia interessante. Eu só queria acrescentar aqui 2 pontos que eu achei interessantes sobre o retorno da NHL. Um deles é que esse retorno ele é dividido em 4 fases, né? E a fase 2, a fase 1 foi fazer o planejamento. A fase 2 é voltar aos treinos. E a fase 3 seria se não me engano, seria você tá em ritmo de pré-temporada. E aí a fase 4 são jogos. Eles a fase 3 e a fase 4 não estão com protocolos fechados ainda, nada. A fase 2 é treino individual.
Com isso, muitos jogadores, como é treino individual, não tem a necessidade de já estar naquela cidade nem nada, muitos jogadores disseram que não pretendem voltar para as cidades dos seus times para fazer esses treinos individuais. E que eles, na verdade, querem fazer, digamos, cada um com os jogadores que moram perto deles nas cidades em que eles moram, né? Durante pós-temporada e etc. Durante intertemporada, né? De férias. Então, muitos jogadores dizendo que não vão retornar até que seja a fase 3 comece, que é o training camp, o ritmo acelerando mesmo. Então, é mais uma coisa que a NHL vai ter que descobrir como acomodar, assim como os jogadores que estão no exterior, jogadores estrangeiros, suecos, suíços, finlandeses, noruegueses, russos. Tem muito jogador do leste europeu e alguns desses países com fronteiras fechadas, que é um problema extra, e jogadores que são estrangeiros, o visto de trabalho deles acaba junto com o contrato. Quando você renova o contrato, você renova o visto de trabalho. Tem jogador que vai virar free agent, então o contrato acaba agora no fim de junho, que é quando acabaria a temporada, e o visto acaba no fim de junho. Então a NHL vai ter que descobrir um jeito de renovar o visto dos jogadores para que eles possam voltar e jogar. É um problema talvez ainda maior. Embora, lógico, você pode tentar casos especiais, contatos, né? A gente tem muito poder e influência para fazer isso, mas é mais uma camada de problemas em cima de tudo isso que a gente já falou. Embora a NHL seja a liga que está indo mais tranquilamente, com mais acordos entre jogadores e liga. E por fim, a última coisa que eu ia falar que eu tinha esquecido é que quanto ao draft que o Dodô falou sobre a loteria, né? Uma decisão que eu achei muito interessante é que ficou a dúvida, porque normalmente quais times vão para a loteria? São os times que não fazem os playoffs, ou seja, 16 vão para os playoffs e os outros 15 entram na loteria, que é para ver a ordem das escolhas. E agora, com 24 times, o que fazer? Um time que é o 12º colocado da sua conferência, lógico que está feliz de ir para os playoffs e ter uma chance ainda. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer ser prejudicado no draft por isso. Então, o que fizeram? O que a Liga decidiu essa semana? Que essa primeira rodada dos playoffs, de 5 a 12, né, do 5º ao 12º colocados, ela não vai contar como playoffs para efeitos de draft. Então, quem perder nessa rodada vai entrar na loteria junto dos 7 times que já estão fora, né, do 25 em diante. Portanto, a loteria vai ter 15 times como normalmente, e só os times que passarem dessa primeira rodada, que vai reduzir de 24 para 16 times, é que vão oficialmente serem considerados times que foram para os playoffs. Os times que perderem vão para a loteria. O que também cria uma possibilidade muito engraçada, que seria o 5º colocado numa conferência, como o Pittsburgh Penguins, no leste, que brigava até pela ponta da conferência, agora tem o risco de perder na primeira rodada para o Montreal Canadiens, que vai ser o confronto, e com isso ir para a loteria do draft, ao invés de brigar pela Stanley Cup. Acho que para fechar aí o assunto, acho que a gente pode tentar descobrir quais cidades vão sediar. Eu, acompanhando um pouquinho, eles ainda batem muito forte para que os jogos sejam levados para o Canadá. Isso ficar em 3 cidades, né? Sediar em 3 cidades, ficar em Edmonton, Toronto e Vancouver. O que empacou bastante essa decisão foi que o governo canadense instituiu lá os 14 dias de quarentena para as pessoas que chegam no país, né? E isso, de certa forma, atrapalharia bastante a organização. Para mim, eu acho que como corre por fora e tem uma história bem interessante com o hockey, talvez eles tentem manter Minneapolis ali e São Paulo como possibilidades ali. Mas o que é o crucial é justamente fazer a logística das viagens, né, e como a equipe vai viajar reduzida. Isso também pode ser um problema, mas não sei o que vocês acham, mas no meu ponto de vista talvez fique ou numa região mais central, né, escolham cidades mais centralizadas do país, ou que eles tentar manter a tradição, né, trazer um pouquinho de história e ficar na região de Minneapolis e São Paulo. Não adiantando muito já o que a gente ia falar, o próximo ponto, eu até entendo toda a história que o Dô falou, mas
Minneapolis, devido ao que a gente vai falar depois, eu não sei se o pessoal vai ter peito de manter-se. Mas na minha visão, eu tinha colocado como Los Angeles e Pittsburgh, como 2 cidades para sediar os playoffs. Mas eu também tô com o Dodô, que eu acho que Canadá vai ser muito difícil por causa desse fechamento aí, né, de 14 dias para quem chega. Então, não sei. O que você acha, Henriqueta? Você que tá aí direto do Canadá. Pois é, de início, a minha aposta era Las Vegas e Toronto, porque, como eu falei, eu acho que vai ser uma cidade do leste e uma do oeste, para manter exatamente as conferências. E eu sei que Toronto estava bastante interessado em ser essa cidade do retorno da NHL. E o Canadá já começou lentamente a reabrir, né? A diminuir as barreiras. Porém, eu tinha esquecido que a barreira de imigração ainda está fechada. Então, realmente, todo mundo que viesse para o Canadá teria que fazer os 14 dias de quarentena. Pode ter problema com jogadores estrangeiros, como a gente já falou aqui, os jogadores do leste europeu poderiam ter mais problemas para vir. Então, realmente, isso é uma barreira que eu ainda não vi nem sinal de começar a ser diminuída. Inclusive, a Air Canada cancelou os voos para o Brasil agora na última sexta-feira, por motivos que não vale nem a pena a gente citar, né, quanto ao nosso país. Mas, bem, para efeito de NHL, acho que isso continua sendo um problema, mas então acho que eu vou ficar com Las Vegas e talvez Chicago. Acho que Las Vegas já tentou a NBA, né, vai tentar a NHL tão forte quanto. Acho que eu acho, pelo menos, Las Vegas e Los Angeles, com certeza, 2 cidades fortíssimas, mas eu fico com Las Vegas, no oeste. A gente tem que entender o que eles pretendem fazer, se é levar os times para 2 cidades próximas e não ter muito trabalho para fazer a Stanley Cup, ou se é fazer em 2 cidades distantes e quando for jogar a Stanley Cup, jogar numa cidade só ou alternar entre os 2 hubs. Eu acho que eles vão tentar colocar em 2 cidades próximas, então seria Chicago ou até Minneapolis, né, pelo lado do oeste, a ver a situação de Minneapolis, e aí alguma cidade ali perto do leste, Columbus, Pittsburgh ou até mesmo Toronto, mas também vendo a situação que tá no Canadá. Eu já acho que eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês, né? Eu, como sempre, penso no lado político. E se eu sou o Gary Bettman, esquecendo o que eu penso sobre a real forma de se combater ou não a pandemia, se eu sou o presidente da NHL, eu quero escolher a cidade que vai me dar mais segurança de que eu não vou ter que parar tudo isso no meio do caminho, né? Então eu quero escolher a cidade de um governo que seja bastante pró-abertura, que seja business friendly, digamos assim, e que não tenha tido reações tão extremadas em relação às quarentenas nos Estados Unidos, principalmente dos governos estaduais. Da lista de cidades americanas que estão se candidatando, tem uma só cidade que encaixa perfeitamente nisso, que é Dallas. Né? Então, para mim, Dallas é uma escolha óbvia, é uma dessas 2 cidades, porque o governador do Texas é um dos governadores que mais demorou para fechar o estado, um dos que mais rápido reabriram, é um republicano alinhado ao Trump, que sempre quer a reabertura rápida da economia, etc. O prefeito de Dallas, apesar de ser democrata, é um cara bem político, e no Texas a prefeitura, nesse ponto, não tem muita fala, o que o governador determinar é o que vai ser feito. Então, Dallas, para mim, é uma escolha óbvia do ponto de vista pragmático, do ponto de vista do negócio, porque imagina você fazer todo esse movimento de fazer um playoffs ampliado para dar um fim na temporada e acontece alguma coisa e você tem que parar tudo no meio do caminho, porque você está numa cidade que teve uma segunda onda e aí o governador ficou meio preocupado e mandou fechar tudo de novo. Né? Todas as outras cidades têm seus poréns, pelo menos das cidades dos Estados Unidos. Eu não vou falar de cidades canadenses, porque eu acho que é uma idiotice muito grande você escolher uma cidade nos Estados Unidos e uma cidade no Canadá. Porque aí você vai demandar viagens internacionais, vai aumentar a logística enormemente. A chance de algo dar errado aumenta muito. Ou você escolhe 2 cidades no Canadá, ou você escolhe 2 cidades nos Estados Unidos. Se você for escolher como país,
o governo federal canadense está sendo muito mais rígido, apesar de ter começado uma reabertura lenta agora, porque foi mais bem sucedido no combate à proliferação da pandemia do que o governo americano, e por isso está propondo reabrir agora. É um governo que não tem problema de qualquer vírgula que dê errado, fechar tudo de novo, vamos resolver de novo. Caso tenha uma segunda onda, né, para a NHL, caso a NHL escolha o Canadá. Né, então eu escolheria os Estados Unidos. E para mim, nos Estados Unidos, Dallas é o óbvio. Das 7 cidades americanas que se candidataram, Dallas para mim é óbvio, porque claramente é que tem o ambiente político mais pró-abertura. O problema é a segunda. Todas as outras 6 cidades têm poréns. Né? Chicago tem um governo democrata, tanto no governo como na cidade. Apesar do governador de Illinois, apesar de ser democrata, ser um cara, ser um empresário e um dos raros democratas que se manifestaram rapidamente para abrir a economia rápido, apesar de ter fechado tudo. Los Angeles a Califórnia, eu já falei aqui 1000 vezes, um dos primeiros estados a fechar e está abrindo com muita calma e parcimônia. Las Vegas tem um governo dividido. Minneapolis, já foi dito, além de ter um governo democrata, já foi dito aqui, outros motivos que não tem nada a ver com a pandemia, não tem a menor condição nesse momento. E Pittsburgh, apesar de Pittsburgh ser razoavelmente republicano, o estado da Pensilvânia tem um governador democrático, um dos primeiros a mandar fechar tudo. No final das contas, eu ficaria com Columbus, porque Ohio é um governador republicano, mas, apesar de ser um governador republicano, é um dos governadores republicanos que também mais rapidamente agiram contra a pandemia. Né? Ele recebeu elogios tanto de democratas como de republicanos pela calma e tranquilidade que ele teve de tomar decisões difíceis, mas sem passar do ponto. A ponto de, ainda assim, quando muitos republicanos diziam não tem que fazer nada, o governador de Ohio foi e cancelou as primárias de Ohio. Né? Isso ainda lá em março. Né? Então, apesar de Columbus estar em Ohio ter um governador republicano, dos governadores republicanos, foi, digamos assim, o governador de Ohio foi o que mais rápido agiu contra a pandemia. Então, também, eu até escolheria Columbus, mas com o pé atrás. Todas as outras cidades têm poréns políticos. Numa eventual segunda onda, acho que a chance de alguma coisa errada acontecer é bem grande. Mas se eu fosse o Gary Bettman, eu escolheria, por meras questões políticas, Columbus e Dallas. Bom, a gente ficou quieto nas redes sociais. Eu vou até pedir desculpa porque eu não sei nem que vinheta colocar aqui. O que vai aparecer, eu não sei. Só que a gente não pode deixar de comentar. Colin Kaepernick tá fora da NFL por causa disso. E o assunto é totalmente pertinente ao que a gente, as coisas que a gente fala. Na segunda-feira passada, bom, como pode ver na terça-feira, então, na segunda-feira passada, um cidadão de Minneapolis foi brutalmente assassinado por um policial. Um cidadão negro de Minneapolis foi brutalmente assassinado por um policial. É algo que não sei, tem virado rotina a gente ver bizarrices, coisas nojentas como essa. A gente vê ele no vídeo, inclusive, que se você tiver estômago, assista. Falando que não consegue respirar e o policial com o joelho na garganta dele. Circularam imagens também depois do Kaepernick ajoelhado e o policial ajoelhado no pescoço de George Floyd. E, cara, eu não consigo nem falar, eu começo a ficar muito nervoso com isso. Matheus, Rafik, Henriqueta, Dodô, quem conseguir continuar, eu agradeço. Eu acho que nesse caso o pior de tudo é o seguinte, não é que é um cidadão americano, é mais um, porque já em Minnesota teve o caso do Philando Castilla 4 anos atrás, que também foi um episódio que também incendiou e começou aqueles protestos do Black Lives Matter, e que a última onda de protestos foi por outra morte em Minnesota também, há alguns anos atrás, né? Então, é mais uma. E engraçado, Minnesota, apesar de ser um governo democrata, eu acho que eu já falei isso em outros podcasts aqui,
aquele meio oeste é interessante, porque tem alguns lugares bem democráticos. Minnesota tem uma tradição democrata de mais de 50 anos, Illinois também, uma tradição democrata muito, muito longa, mas são sempre democratas mais centristas, e quase todos eles brancos, né? Klobuchar, o atual e o anterior governador de Minnesota, ambos brancos, J.B. Pritzker, né? Em Illinois. Você não vê, apesar de democratas comandarem o estado e as principais cidades há muito tempo, você não vê grandes lideranças negras em posições altas na política desses estados do meio oeste, mesmo aqueles que têm uma tradição democrata. Agora que a Chicago, depois de muito tempo, finalmente elegeu aí também chutou a porta, né? Elegeu uma prefeita negra e lésbica. Foi tudo de uma vez só. Mas é até um pouco emblemático que seja em Chicago, né? Justamente a cidade do governador, prefeito histórico, Richard Dale, que apesar de democrata, foi um cara que comandou por mais de 30 anos a cidade, né? Um cara que tinha ligações até com Al Capone, e apesar de ser democrata, era um cara que mandou a polícia de Chicago atirar para matar nos protestos contra a morte do Martin Luther King em 68. Foi o comandante do massacre que teve aos negros, né, durante a Convenção Democrata de 69. Então, é interessante. Mas, de modo geral, apesar de democratas, todos brancos, né? E é um local que o racismo, um pouco velado, um pouco não tanto velado, ali permanente. Talvez só, se eu fosse fazer um mapa das áreas, é muito difícil a gente falar isso de longe. A gente está no Brasil a alguns quilômetros de distância, mas pelo que eu leio, pelo que eu acompanho, se eu fosse fazer um mapa de racismo nos Estados Unidos, claro, o sul, o tradicional sul dos Estados Unidos, aquela área ali de Alabama, Louisiana, Arkansas, Baltimore, Delaware, onde inclusive o estado do Biden, com certeza é a área mais racista dos Estados Unidos, de longe, inclusive apoiando candidatos a presidente de terceiros partidos claramente segregacionistas, isso não muito tempo atrás, década de 60, 70, George Wallace. Né? Mas logo depois do sul, eu colocaria o meio oeste, mesmo que tenha uma tradição democrata antiga por causa dos sindicatos. Sindicatos esses que estão praticamente acabando. A gente não sabe muito para onde vai o meio oeste. E é muito interessante que tudo, de mais uma vez, tenha começado exatamente nesse caldeirão político e social que é o meio oeste americano. Eu não sei o que falar mesmo. Isso me dá um nó no estômago tão grande. Tá tudo tão errado que eu não tenho mais... Não sei dizer. Você, como o Rafik falou, isso se repete ano após ano, década após década. Eu tava lembrando quando o Rafik falava do meio oeste, que em 2014... eu morava em Chicago, né, e eu fui pra St. Louis ver a final da NLCS, da Major League Baseball, que era Giants e Cardinals. E isso foi poucas semanas depois do incidente de Ferguson, que é subúrbio de St. Louis. E isso foi há 6 anos atrás e é a mesma coisa, não mudou nada, sabe? Eu fui pra cidade e você via, tinha os protestos todos, estava tudo acontecendo. Eu lembro de, em 2018, participar de protesto em Chicago. E o que isso mudou? Sabe? De 2017, na verdade. 2017, início de 2017. Então, assim, também mais de 3 anos atrás, o que mudou? Sabe, eu não tenho mais palavra para dizer. Não faz sentido, não dá para entender, sabe? E isso virar político, sabe? Os políticos politizarem isso, sabe? Um protesto extremamente real e contra décadas e séculos de opressão. É complicado. A única coisa que me deixa um pouco de esperança nos protestos atuais é ver que tem muitos jogadores apoiando, e dessa vez não só negros, porque infelizmente a gente vê, na maioria das vezes, só os jogadores negros se manifestarem, como foi no caso do Kaepernick, né? Eu acho que eu desafio vocês, com certeza existiram, mas desafio vocês a lembrar de jogador branco ajoelhando. Era uma raridade. Então, acho que
Não sei, enfim. Isso me dá uma esperança agora de ver, por exemplo, o Joe Burrow, o quarterback do Bengals, primeira escolha no draft, há alguns dias apoiando os protestos e criticando o racismo abertamente no Twitter, sem se preocupar com se vai ter fã racista dele deixando de seguir, xingando, o que quer que seja, né? Inclusive ele colocou um vídeo bem chocante aqui, bem interessante, de um cara branco ameaçando os policiais com uma machadinha e uma faca. E os policiais desescalaram a tensão até imobilizar o cara e só. E, bem, será que se fosse um negro com uma machadinha e uma faca na mão, indo pra cima dos policiais, eles teriam essa mesma calma e paciência e frieza para controlar a situação? Bom, uma imagem que ficou muito marcante para mim era a forma em que foram tratados 2 atiradores em massa brancos que, saindo do local do crime, eles saem rindo, a polícia algemando eles tranquilo, e enquanto isso a gente vê o negro que está passando na rua e talvez tenha uma nota falsificada ser morto com um joelho no pescoço. Isso não é bizarro, isso não é esquisito, isso é um crime e a gente está cansado de ver isso. E a gente tem que dar uma punição, como algumas pessoas estão tomando agora. Eu até procurei aqui algumas notas, porque o Bulls acabou de soltar uma nota, e dos times de Minnesota, o Vikings soltou uma nota curta, dando condolências à família, pedindo para a comunidade ficar junta e não dividida. A mesma coisa fez o Minnesota Wild da NHL, e o Twins, que a gente estava até falando de St. Louis, né? De St. Paul, fez a mesma coisa e não fugiu nada muito além disso. No máximo, o Timberwolves, que se mostrou pronto para encorajar as vozes da comunidade para que elas possam fazer uma mudança. E o Chicago Bulls também falou nesse tom. Eles soltaram uma nota bem grande, né, explicando a posição deles, falando que a comunidade não consegue ir para frente se ela não consegue ser escutada. Só que aí eu queria levantar 2 pontos. O primeiro, às vezes as pessoas pedem para a comunidade não ficar dividida, que os atos não passem do ponto, porque eles não querem que tenham protestos. E, assim, é muito fácil pedir para uma pessoa não protestar violentamente em cima do seu privilégio, se você não precisa daquilo, se a sua voz é escutada, né? E outra é que nenhuma das notas que a gente citou fala da brutalidade policial, nenhuma fala do problema em si. E assim, é ótimo, você tem que dar condolências para a família, você tem que dar o apoio para eles, mas você também tem que bater no problema, senão não adianta de nada a sua nota. O próprio dono do Toronto Raptors disse que é a hora até mesmo dos líderes brancos se posicionarem, não ser só as lideranças negras, porque assim, racismo em 2020, gente, isso é um crime, isso não cabe na sociedade e as pessoas precisam pagar por isso. É difícil entender, né? As pessoas entenderem que elas têm que pagar por isso, né? Essa é uma questão complexa. A gente teve até esse caso que aconteceu na Alphaville, aqui em São Paulo, que um empresário ofendeu os policiais quando ele foi abordado por eles por conta de uma denúncia de violência doméstica, e ele falou uma série de coisas bem inúteis, né? E ainda teve a capacidade de defender quem mora na periferia. Então é uma questão, ela é bem cultural, né? Ela vai ser sempre bem cultural. Mudar a cabeça das pessoas é extremamente complexa. E até quando alguém morre, mesmo que muita gente defendendo a ação policial, achando que o cara realmente fez uma coisa que tivesse ocasionado aquilo, propiciado aquela ação mais violenta, mas não justifica, né? Nada que o cara tenha feito já imobilizado justifica. Por isso que existe a justiça, né? O cara ia ser levado para ser julgado e ponto final. E sem dúvida nenhuma, acho que o Henrique pontuou algumas coisas bem interessantes e que, cara, fatalmente, se fosse um negro com uma machadinha e uma faca, teria sido alvejado. E teria sido justificado como defesa e o policial ia passar ileso, né? Tudo bem que
É possível acontecer com uma pessoa branca também, mas a gente sabe que essa questão cultural, e principalmente nos Estados Unidos, onde a população, boa parte é incentivada a andar armada, e já tem uma visão mais distorcida do que é defesa, do que é direito, o que é dever. As questões estão distorcidas pra caramba, né? A gente tá vivendo num mundo maluco, as pessoas perdendo totalmente a noção do que é viver em sociedade, né? E isso é um problema extremamente sério, assim. A gente tem uma questão do Brasil que, além do abismo social que a gente tem, a diferença enorme, gigantesca, a gente ainda tem gente que acha que nasceu acima do bem e do mal, acima da lei. E esse exemplo mesmo que eu coloquei desse empresário de Alphaville, que é um bairro bem de alto padrão, né, na Grande São Paulo, é um exemplo clássico, assim, de uma pessoa que é pautada pelo lado mais obscuro do ser humano. E a gente tem que, infelizmente, lamentar, né? Esperar que um dia a gente consiga, de fato, ter uma sociedade que seja unida e que, em algum momento, consiga olhar para a pessoa que está do lado com um pouco mais de consideração, né? E isso, em 2020, falar da cor da pele, ou enfim, da etnia, da religião, da crença, da sexualidade, do gênero, ter que discutir esse tipo de coisa como se nós fôssemos pessoas distintas e o diferente de mim tem que perecer, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu não consigo compreender. Talvez eu nunca venha a compreender até o último dia da minha vida. Isso aí que o Dodô falou até, do mundo estar invertido aí, é bem engraçado, né? Porque a gente teve o tweet do Trump ontem falando que ia colocar grupos antifascistas como grupos terroristas, e aí o funcionário dele aqui na América do Sul acabou fazendo a mesma fala no Twitter também, né? Então, assim, tá de ponta cabeça, o mundo tá de ponta cabeça. E aí, mas saindo desse momento de raiva meu aqui explícito, teve também uma declaração do Brian Flores, head coach dos Dolphins, que foi bem interessante, né, Rafik? Foi muito, muito, muito interessante, porque eu acho que foi brilhante, né? Ele basicamente falou o seguinte: eu lembro perfeitamente das pessoas gritando contra o Kaepernick, respeite a bandeira. Mas essas mesmas pessoas não gritam com a mesma veemência, respeitem as vidas humanas dos negros. Né? E que, para superar esse problema de discriminação racial, é necessário honestidade, transparência e empatia. E que justamente essa falta de equilíbrio nas diferentes reações das diferentes partes da discussão não ajudam em nada a ter essa honestidade, essa transparência e essa empatia que são necessárias para resolver o problema. Então, basicamente, a ideia da nota oficial... A nota é bem grande, eu estou tentando resumir aqui, muito bem resumida. Mas, basicamente, a ideia dele é o seguinte: enquanto as pessoas gritarem muito contra o Kaepernick, não gritarem contra a repressão policial, ou até vice-versa, não vai se resolver o problema, porque um não vai entender o lado do outro. E é necessário, para ter a empatia, a honestidade, a transparência necessárias para resolver o problema, você tem que entender o que os dois lados querem. Muito interessante. Para fechar, a gente não pode deixar de falar da hipócrita nota do Roger Goodell, comissário da NFL, que eu também vou tentar, uma nota também um pouco grande, vou tentar resumir aqui. Basicamente, ele diz que a família da NFL está muito triste pela trágica cadeia de eventos, dá as condolências ao George Floyd, dá condolências a outras vítimas anteriores à violência negra. Ele diz que são necessárias medidas urgentes para resolver o problema. E ele reconhece a força da plataforma da NFL para ajudar a comunidade a superar essa questão. E que a NFL não vai voltar atrás em abraçar essa responsabilidade e resolver a questão. Aí eu pergunto: então onde está você para trazer o Kaepernick de volta para a liga? Onde estava você quando o Kaepernick começou a ajoelhar? E ao invés de e o Trump começou a falar mal? E ao invés de você ir para o lado do Kaepernick, você meio que fez ali um final de semana lindo, todo mundo ajoelhou, e 10 dias depois tudo acabou, ninguém mais ajoelhou, todo mundo esqueceu, o Kaepernick foi posto para fora da liga. É muito fácil escrever. Só que, infelizmente, as ações da NFL não correspondem
a nota oficial do Goodell. A nota oficial do Goodell é linda. O problema é que a gente conhece a NFL há muito tempo e as ações simplesmente não correspondem. É uma liga em que bater na mulher, nada acontece. Você espanca uma mulher, nada acontece. Estou falando, claro, do caso do Karen Hunt. Mas o Karen Hunt foi suspenso e foi demitido do Chiefs. Isso só ocorreu quando o vídeo com o espancamento horroroso vazou. Porque depois que esse vídeo vazou, já estava se sabendo que o Chiefs e a NFL sabiam disso há mais de 6 meses e nada tinham feito. Como as imagens realmente eram gritantes, eram inacreditáveis, aí a NFL foi obrigada a agir. É uma liga que, se você fumar maconha, você está suspenso por 4 semanas. Mas... 12. 12, pior ainda. Mas se você bater na mulher, se o vídeo não vazar, nada acontece. Se você tiver uma ação, se você tiver uma fala racista, no máximo vai ter uma nota oficial contra você. Falta ação da NFL, né? E para finalizar essa questão, só um pensamento aí, até saindo... Apesar de eu falar de um jogador da NFL, a NFL, nesse caso, não tem tanta culpa. O Michael Vick, sozinho, cumpriu mais tempo de pena do que todos os policiais que mataram negros de forma indefesa nos Estados Unidos. Sendo que o Vick, para quem não lembra, foi condenado por participar e apostar em rinha de animais. A vida de animal vale mais que a vida humana? Eu não diria nem que é tentar equiparar vidas. Eu acho que a questão não é nem essa, mas é grotesco. Fala aí, Matheus. Eu só queria adicionar um negócio, que o Trump colocou grupos antifascistas como grupos terroristas. E a gente vê isso dos Estados Unidos, eu não negocio com terrorista, mas não, eles realmente não negociam. No caso, eles elegem, porque a Ku Klux Klan é um grupo terrorista e muitos não se atentam a esse fato e já teve membros em câmaras federais e, se não me engano, até senador reeleito. O racismo que a gente vê hoje, ele não está maior hoje em dia, ele só está sendo mais filmado. Agora, parte da gente ter ações para condenar isso da forma correta para que menos pessoas sofram disso no futuro. Exatamente. Essa frase, inclusive, é do Will Smith, né? Ele falou que não tá acontecendo mais, só tá sendo filmado, né? Acho que é. O que dá pra encerrar é lembrando aquele comercial da Nike do Kaepernick, né? Acredita em alguma coisa, mesmo que isso signifique sacrificar tudo, né? O problema é que os caras estão acabando sacrificando a vida pra lutar por um negócio. E ninguém tá dando atenção. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, galera, fica pesado fazer dica depois dessa. Eu tô meio que coração disparado aqui, nervoso, mas vamos lá, vai. Henriqueta, fala que sua dica é boa. Minha dica é maravilhosa. Eu tenho que manter o nível das dicas do Fernandão, que não tá aqui, e tem, né, sempre um ser humano superior. Mas a minha dica vai ser série, não vai ser livro. É uma série da Netflix chamada Os Grandes Eventos da Segunda Guerra Mundial em Cores. Na verdade, eu acho que eu errei o nome. Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores. E é um trabalho excelente que eles recuperaram imagens da Segunda Guerra Mundial e colocaram cores em todas as imagens e fizeram uma série de 10 episódios, esse documentário, mostrando 10 grandes momentos da guerra, com especialistas, com parte imagens, parte fala, parte, encenação, mostrando desde o início. Começa com a Blitzkrieg, que é a invasão relâmpago da Alemanha, até o último, que é a bomba de Hiroshima. E é espetacular, vale muito a pena ver, eu aprendi demais. Quem gosta de história, eu já sou apaixonado pela Segunda Guerra, mas eu ainda aprendi muita coisa vendo esses 10 episódios. Vale a pena, e pelo menos essa história tem final feliz, né? Aproveitando a dica do Henrique, eu vou dar uma dica que vou dizer uma dica extra. Não era minha dica, mas a dica dele me fez lembrar de uma coisa que eu vi ontem. O History Channel, em comemoração ao aniversário do dia D. Dia D, para quem não sabe, é o desembarque dos aliados na Normandia, que começou a invasão da França e basicamente acelerou a queda de Hitler. O dia D foi dia 6 de junho de 44, né? Então faz aniversário agora, sábado. E para comemorar esse aniversário, eles fizeram um especial de 2 capítulos com arquivos perdidos do dia D, em que eles misturam algumas cenas que foram recuperadas recentemente com
alguns relatos de batalha dos dois lados, textos também que foram recuperados recentemente pela história. Muito interessante. E eu, pelo menos, terminei o segundo capítulo que passou ontem, segundo e último capítulo que passou ontem, me pergunta o seguinte, onde foi que erramos? Será que a sociedade atual não aprendeu nada com o sacrifício de todas aquelas vidas necessárias para manter a liberdade e a democracia no mundo na Segunda Guerra Mundial? Bom, já dá sua dica então, Rafik. Bom, a minha dica oficial já estava pronta desde a semana passada. Como eu falei, eu vou continuar aqui meu mini curso Samba Enredo for Dummies, né? Então, no primeiro capítulo, você foi apresentado aos sambas enredos com um belíssimo DVD do Nobre, e ali estão simplesmente os principais. Se você assistiu e não gostou, é porque samba enredo não é para você e você nem presta atenção na minha dica. Mas se você gostou, aí vamos passar para um segundo capítulo, né? Um capítulo aí você já passa a ter um conhecimento intermediário, digamos assim. Tem uma playlist no Spotify, assim, sambas enredos de todos os tempos. Inclusive, o chefinho vai botar o link na página do podcast no Tailgate. Ali são 6 horas de sambas que vão meio da década de 60, final da década de 50 até hoje. Alguns dos melhores sambas. De novo, não é, ainda, você vê como esse universo é tão grande. Apesar de ter 6 horas de duração, essa lista, ela ainda não é completa. Ainda tem samba faltando ali. Mas, de novo, é uma excelente lista. Tem vários e vários sambas históricos. E é interessante. Aí depois de você gostar ainda mais de samba enredo, ouvindo essas 6 horas, o próximo passo, que é a lição da semana que vem, é você entender o que está por trás da evolução da história do samba enredo. Vai ser a próxima lição. Mas, então, a lição de hoje é essa. Vai lá no Spotify, vai na playlist de sambas enredos de todos os tempos e se delicie um pouco mais com sambas enredos antológicos e históricos. Maravilha. Matheus, sua dica. Manda aquela boa, hein? Aquela boa. Olha, eu vou mandar uma dica que é um pouco séria, mas ela é muito boa. É um filme com direção do Spike Lee, que o nome dele é Black Klansman, que em português é O Infiltrado na Clã. Ele é a história de um policial negro que nos anos 70 ou 80... Pera aí que eu acho que eu roubei a dica do Felipe. Mas, tudo bem. Vou continuar e qualquer coisa você corta. Mas enfim, esse policial, ele se infiltra numa célula da Ku Klux Klan e o resto é a história do filme, né? Mas é uma história real, como eu falei. E ele tem alguns momentos de comédia, ele tem alguns momentos muito tensos e ele meio que termina baixo astral. Mas é mais por jogar a verdade do que está acontecendo na nossa cara. Uma outra dica que eu tinha separado era para ver The Office, porque eu voltei a ver The Office. E então, se tiver baixo astral depois desse filme, vai ver The Office, que é o estereótipo do americano e eu pelo menos dou risada demais. Maravilhoso. Não tem problema não que roubou minha dica. Eu penso em outra aqui, ainda eu já vou mandar. Não dá pra, assim, você comentou sobre o racismo, tá enfrentado na clã, eu não vou nem tentar comparar nem nada, mas querendo ou não, ele mostra segregação, ele mostra uma história que ali no meio, mesmo fantasiosa, você consegue pegar. Chama Bright, tá na Netflix, é um filme com o Smith, e eu não lembro o nome do segundo ator agora. E é um mundo onde vivem humanos e orcs. E só pra vocês terem noção, o Smith é um policial humano, e o parceiro dele é um policial orc. Então, assim, a história gira em torno disso, né? Da polícia, as diferenças lá entre eles, que são parceiros de trabalho, e é legal, é filme pra, ver em família, assim, mas nas entrelinhas ali, você vê racismo, segregação, e eu acho que é um filme interessante. Dodô, por último, sua dica, que eu tenho certeza que será aquela especial. Bom, a minha também, ela não é tão suave, mas com tudo que anda acontecendo, eu comecei a revisitar alguns documentários que eu já vi. Esse documentário de 2013, ou 2014, se eu não me engano, ele fala sobre tudo que aconteceu na Praça Tahrir, é um documentário sobre já com a Primavera Árabe no início, assim, né? Para quem não sabe, a Primavera Árabe foi a revolução dos países árabes, né? 2010, 2011.
É um documentário que mostra tudo que acontece nas reuniões dessa praça. As pessoas do Egito tentando derrubar o Hosni Mubarak, que foi um ditador por décadas lá no Egito. E ele conta essa história toda com base na visão de 3 grupos, né? Um cara de uma família egípcia, um jovem sem religião, mas que é jovem, então ele tem tudo que cansa ele na vida, né? Como é que as coisas aconteciam no Egito nessa época. E um religioso muçulmano. Então eles contam como que todo esse levante aconteceu. E não foi só o Egito, né? Nessa época, diversos países árabes começaram protestos gigantescos, né? Praticamente todos eles, os maiores, né, começaram a se levantar, mais ou menos nessa época. Então esse documentário ele é bem forte. Eu não acho o documentário em si, tem na Netflix, eu não acho ele tão completo, mas dá uma visão bem interessante de como é um país em guerra civil e com diversas etnias, e mostra que até as etnias que tinham supremacia no país, eles se uniram a outras menores para conseguir derrubar a ditadura e libertar o seu país. E eu acho que é bem interessante, acho que é bastante válido para o momento a gente revisitar um pouquinho da história, que é recente, né? E que fala um pouquinho sobre união, fala um pouquinho sobre a luta e fala sobre como que a sociedade civil é capaz de mudar as coisas juntos. Aproveitando também a dica, eu tô falante hoje, né? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Aproveitando a dica do Doimo, eu também queria fazer uma reflexão, já que ele falou em Primavera Árabe. À exceção da Tunísia, todos os países que passaram pela Primavera Árabe hoje estão em um tenebroso inverno. Fica a reflexão. Pois é. Gente, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. Abraço a todos, até a próxima, esperamos de humor um pouquinho melhor. Valeu, gente, grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais uma semana. Um abraço, pessoal, tudo de bom pra todo mundo. Dudu, mais um, hein? Mais um vencido. Vencemos mais um. Galera, valeu. Como sempre, bebam água, lavem bem as mãos. Se você puder, fique em casa. E, por favor, exerça um pouquinho mais de empatia e tenha um pouco mais de carinho pelas pessoas, por favor, pelo amor de Deus. E beba cerveja também. Toma cerveja, todo mundo. Diga, um beijo. Pode tomar cerveja. Alice. Falou, gente. Até semana que vem. Aquele abraço. É isso aí, seus vidraceiros. Acabou mais um episódio do Zonecast. Só que hoje não tem Paulinha. Hoje serei eu mesmo. Essa semana merece uma atenção maior. O caso que a gente acabou de citar merece mais do que a voz de um robô, mesmo com todo o respeito que temos à nossa companheira de podcast, Paulinha Hortense. Isso precisa ser dito por nós. George Floyd. Em 2016, Colin Kaepernick só ajoelhou, enquanto na Carolina do Norte a polícia alvejou. Mas ninguém deu ouvidos, e no ano seguinte, Cap foi banido. Banido? Ele não ficou desempregado? Se você entendeu assim, acho que entendeu errado. Ah, mas é muito difícil ser quarterback dessa NFL. Cara, acorda. É o preconceito que é cruel. Um preconceito fantasiado de patriotismo. Um patriotismo que é só outro ismo. Para eles, onde já se viu desrespeitar a nação? Ajoelhar perante a bandeira e o hino? Não. Cap falou e a Nike até ajudou, mas o genocídio não parou. Foi em São Francisco, foi em Nova York, Baltimore e em Minnesota o choque. Lá atrás, LeBron se juntou, continuou driblando, não calou a boca e seguiu lutando. Num pré-jogo, em sua camiseta, letras garrafais. I can breathe. O mesmo que Floyd gritou, aliás. Na última segunda, ajoelhar-se voltou aos noticiários, mas dessa vez não era Cap ou um de seus partidários. Esse joelho não foi para alertar, muito pelo contrário, foi para matar. Cara, não é possível. Alguém tá vendo? Não é possível que nossa humanidade esteja se dissolvendo. E vocês sabem o pior?
Aqui no Brasil, o número é ainda maior. Sim, a luta é mundial, mas não podemos esquecer do nosso quintal. O que acontece lá, nada é diferente de cá. George, Eric, Walter ou Philando. Estes todos, quão diferentes são de João Pedro, Jennifer, Cauê ou Evaldo? É claro, todos esses casos merecem atenção. Chega de ficar de joelhos no chão. Por isso o meu alerta, no entanto, fica para os próximos cantos. Assim como eles têm gritado no USA, vamos gritar pelos nossos também. 400 anos de escravidão. É preciso uma retratação. Se por essas vidas você não se responsabilizar, parte do problema, culpado, você será.